cremoso, rico, delicioso, fettuccine Alfredo. Mas e se eu te dissesse que a receita que quase todo mundo conhece e ama tá errada? É isso mesmo. Você provavelmente passou a vida toda fazendo fettuccine Alfredo do jeito americano e nem faz ideia. E se eu te falar que o segredo pro Alfredo mais cremoso e aveludado que você vai comer na vida leva só 2 ingredientes principais e nenhum deles é creme de leite, pode esquecer tudo que você já viu. Joga fora a imagem daquele pote de creme de leite. Hoje a gente vai apagar essa versão da sua mente e fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para Roma em 1914 para descobrir a receita original. O prato que nasceu de um gesto de amor e virou uma lenda. Se prepara, porque você está prestes a ver como a verdadeira mágica acontece com a mais pura e genial simplicidade. Seja sincero, quando você pensa em fettuccine Alfredo, o que vem na sua cabeça? Aposto que é um prato pesado, quase uma sopa branca, com a massa nadando no molho grosso de creme, talvez com um alho, um frango, um brócolis. Essa é a imagem que foi exportada da Itália, que explodiu nos Estados Unidos e, claro, veio parar aqui no Brasil. Só que eu preciso te contar uma verdade um pouco doída. Para um italiano de verdade, essa versão é quase um crime. O creme de leite, que parece uma solução fácil para dar cremosidade. Na verdade, cria um prato pesado que esconde o sabor delicado dos ingredientes de verdade. É aquela comida que pesa no estômago, que te deixa meio mole, sabe? O motivo dessa versão ter ficado tão famosa é simples. É mais fácil. O creme de leite é um atalho, um jeito de garantir a textura cremosa sem precisar de técnica nenhuma. Ele perdoa erros de tempo e de temperatura. O problema é que nesse atalho a gente perde a alma do prato. A versão popular é uma caricatura, uma sombra da elegância e do sabor da receita original. É como ouvir sua música favorita num fone de ouvido ruim. Você até reconhece a melodia, mas perde toda a profundidade, toda a emoção. Hoje a gente vai trocar esse fone, vamos ouvir a música do jeito que ela foi composta. Para entender a receita, a gente precisa entender a história, e ela é linda. Tenta imaginar a cena. Estamos em Roma, por volta de 1908. Um chefe chamado Alfredo de Lelio está preocupado. A esposa dele, Ines, tinha acabado de ter o primeiro filho do casal e estava fraca, sem apetite, se recuperando. Alfredo, num gesto de puro amor, queria fazer algo para ela. Algo simples, mais nutritivo e, acima de tudo, delicioso. Algo que a fizesse ter vontade de comer de novo. Ele foi para a cozinha não para criar um prato famoso, mas para cuidar da mulher que ele amava. Ele cozinhou um fettuccine fresco e, em vez dos molhos de tomate pesados, típicos da região, fez algo diferente, em bianco. Ele pegou a melhor manteiga que encontrou e um queijo parmigiano reggiano jovem, cheio de sabor. Com a massa quentinha, ele misturou tudo com muita energia, criando uma emulsão mágica, um creme que abraçava cada fio de macarrão. Ines não só comeu, como amou. Foi ela que insistiu para que Alfredo colocasse o prato no cardápio do seu pequeno restaurante. Inaugurado em 1914, o prato virou um sucesso em Roma, mas a fama mundial veio só anos depois, quando 2 gigantes do cinema mudo, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, passaram a lua de mel na cidade e jantaram lá. Eles ficaram tão apaixonados pelo prato e pela performance de Alfredo finalizando tudo na mesa deles, que levaram a receita para Hollywood. Como agradecimento, mandaram para ele um garfo e uma colher de ouro com a inscrição: para Alfredo, o rei do fettuccine. A lenda estava criada, só que, na viagem pelo oceano, a receita sofreu uma mutação e ganhou o tal do creme de leite. O que vamos fazer hoje é resgatar a receita pura, a receita do gesto de amor de Alfredo por Ines. O segredo para fazer essa obra-prima não é uma lista gigante de compras, mas a qualidade máxima de 3 coisas. Eu chamo de a Santíssima Trindade do Alfredo. Primeiro, a massa, o prato se chama fettuccine Alfredo, então o ideal é usar fettuccine. Se for uma massa fresca, daquelas feitas com ovo, melhor ainda. A superfície dela é mais porosa e agarra o molho de um jeito que a massa seca industrial não consegue. Mas calma, um bom fettuccine de grano duro, de ótima qualidade, também funciona super bem. O importante é ser uma massa que libera amido na água. Segundo, a manteiga, aqui não tem espaço para margarina, pelo amor de Deus. A gente está falando de uma manteiga sem sal, de alta qualidade,
bem amarelinha e gorda. Ela é um dos pilares do molho, né? Então o sabor dela precisa aparecer e pode ser generoso para 150 gramas de massa, por exemplo, pode usar uns 75 gramas de manteiga. E terceiro, a estrela do show, o queijo. E não é qualquer um, é parmigiano reggiano. E aqui, eu te imploro, não use queijo de saquinho, aquele pó já vem com anti-umectantes que não deixam ele derreter direito. E o seu molho vai ficar granulado ou com gosto de plástico. Você precisa de um pedaço de parmigiano reggiano de verdade. Procure o selo de origem na casca. E o mais importante, rale na hora, bem fininho. A textura fofa do queijo recém-ralado é o que ajuda a criar a emulsão. O sabor do parmigiano de verdade é complexo, com notas de castanha. É outra coisa. É isso. Massa, manteiga e queijo. E o nosso ingrediente secreto, que não custa nada. A água do cozimento da massa é a união desses 4 elementos, com a técnica certa que faz a mágica acontecer. Beleza, vamos para a cozinha. A execução é rápida, coisa de 15 minutos, mas exige sua atenção total. É quase uma dança. Primeiro passo, prepara o palco. Panela grande, bastante água fervendo. A regra italiana é clara, 1 litro de água para cada 100 gramas de massa. E quando ferver, salgue bem. Pensa assim, a água ela tem que ter gosto de março. É a sua única chance de temperar a massa por dentro. Enquanto a água esquenta, prepara a base do molho. Numa frigideira bem grande e funda ou numa tigela grande aquecida, coloque a manteiga em cubos, em temperatura ambiente, joga por cima uns 3/4 do seu parmigiano reggiano ralado na hora. Agora, o momento chave. Cozinhe a massa. Fica de olho no tempo da embalagem, mas com um truque. Tire ela do fogo 1 ou 2 minutos antes do al dente. Ela tem que estar bem firme no meio, porque vai terminar de cozinhar no molho. E antes de escorrer, pelo amor de tudo que é mais sagrado, pegue uma caneca cheia da água do cozimento. Esse líquido branco e turvo é ouro. É a nossa água com amido, o nosso creme de leite natural. É ela que vai transformar manteiga e queijo num molho aveludado. Escorreu a massa? Rápido, com ela fumegando, joga direto na frigideira ou na tigela onde a manteiga e o queijo estão esperando. O calor da massa vai começar a derreter tudo. Agora começa o show. Com um garfo e uma colher, comece a misturar tudo vigorosamente, levantando a massa de baixo para cima. Adicione um pouquinho daquela água do cozimento que você guardou. Continua mexendo e você vai ver a mágica acontecendo na sua frente. A manteiga, o queijo e a água com amido vão se unir. A gordura é transformada pelo amido, criando não um molho oleoso, mas um creme sedoso e homogêneo, que gruda em cada fio de fettuccine. Adicione o resto do queijo e continue o balé dos talheres. Se parecer grosso demais, mais um pinguinho de água. Se tiver ralo, mais um pouco de queijo. A consistência perfeita é a de um creme que cobre a massa, sem sobrar no fundo do prato. Sirva imediatamente. Fettuccine Alfredo não espera por ninguém. Coloque num prato aquecido, se puder, com mais um pouco de queijo ralado por cima e, se gostar, pimenta preta moída na hora. Agora, para e olha para isso. Não tem poça de gordura. O molho não separou. É só um prato de massa brilhante, coberto por um véu cremoso. O cheiro que sobe é o perfume da manteiga boa e o aroma salgadinho e complexo do parmigiano. E a primeira garfada é uma revelação. O molho é incrivelmente cremoso, mas ao mesmo tempo leve. Você não sente aquele peso da gordura. O que você sente é o sabor puro e intenso dos ingredientes. O doce da manteiga, o salgado do queijo e a textura perfeita da massa. É um sabor que abraça, que conforta, é rico, mas não te derruba. É simples, mas é genial. Essa é a experiência que o Alfredo criou para a esposa dele. E a prova de que técnica e bons ingredientes ganham de qualquer atalho. E tá aí, o verdadeiro fettuccine Alfredo. A mágica não tá em adicionar mais coisas, mas em saber combinar o que já existe. O segredo esteve o tempo todo na água da massa, aquilo que a gente sempre joga ralo abaixo. Agora que você sabe o segredo do Alfredo de verdade, a receita que nasceu de um gesto de amor em Roma, eu quero saber, vai tentar fazer em casa? Você já sabia que o original não levava creme de leite? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você quer descobrir mais segredos da cozinha de verdade, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!